prótese. Eu tenho uma prótese no braço. Você caiu? Tenho um stent, acidente de carro. O que foi que você tá rindo, cara? Eu tenho stent mesmo. Foi um acidente de carro. Não, foi. Quando a pessoa fala acidente Onde de que carro e você a pessoa invadiu? ri, é porque assim, o tom... Não é que o cara bateu tom em mim. entrega. Quando a Eu pessoa não- fala assim, olha só, acidente eu de não carro. me- eu Assim não que me- estão chamando agora. Quero deixar bem claro. O sistema americano, tá Eu ligado? quero deixar bem claro que eu tinha pouco mais de 20 anos, um pouco mais de 30 anos. E foi uma... Tem agora um pouco mais Me de 30 arrependo anos, meu Deus. Tenho um pouco mais de 40 agora, um pouco mais de 40. Ah, Aí, o que acontece? Eu tinha um carro super legal. E o cara, eu tava dirigindo todo feliz na estrada, o cara bateu em mim. E aí, cara, eu parti pra cima do maluco. Mas não me arrependo, porque isso me custou o movimento, quase me custou o movimento da mão, entendeu? Você é também destro? sou destro, quase me custou o movimento da mão. E podia ter tomado um tiro. ele tava armado, assim? Não com tava. armas, tipo faca, essas coisas? Porque Não, Como é que foi isso? quebrou o meu braço. Quebrou Ele mesmo. quebrou meu braço. Ele de fato bateu em mim, quebrou meu braço e tava fugindo. Aí eu fui atrás. Nossa, Vanderlei. É. Eu não me orgulho dessa. Por isso que ela tá rindo aqui. Foi uma das, Porque, é uma das tipo coisas assim, que está na acidente minha de carro. biografia. Porque não foi o Eu não sou um acidente cara- que... Foi o pós-acidente. Exatamente. Não foi o único episódio assim que eu perdi a razão. Assim, porque minha mulher estava grávida no carro. Ismo, né? Ai. Então, assim, não vi nada. Instinto. E aí, assim, Justamente se não tava por quebrado, sua mulher tinha... tá grávida no carro que você teve essa Se- reação, com se certeza. não- Tipo assim, você bateu no carro, tem uma mulher grávida aqui. É que daí você O pensa cara que tava indo poderia embora. ter acontecido, né? Com ela, e aí você arrisca E o cara ela tava indo também. embora. Eu podia ter deixado o cara ir. Então, enfim. Não vamos... Mas foi um episódio não muito legal da minha pós-adolescência. Aí, enfim, mas me custou. Inclusive, estava lembrando disso, porque no Jô, quando eu fui ao Jô, foi exatamente quando eu operei a minha mão. Então, eu, para apertar a mão do Jô, tive que jogar a mão assim, para poder apertar a mão dele. Dei de fora, falei, Jô, olha, quando eu for para coisa, minha mão não tá muito legal. Você aperta a minha mão. Quando o Jô jogar, você aperta a minha mão. Quando por é que favor. você foi lá no Jô? 2014. Como é que foi? Foi bem legal, assim. Eu primeiro estava nervoso pra caramba. Né? Antes de mim foi a Bruna Linsmeyer, Sei, a atriz. a atriz. A Bruna Linsmeyer e assim, pô, foi uma entrevista legal e tudo mais. E assim, foi a última entrevista do dia. Eu fui o último cara a ser entrevistado num dia inteiro. Ele grava, sei lá, centenas. No meu dia teve Daniela Mercury, teve um monte de gente, um cara que fazia um negócio de uma bactéria que comia petróleo, tinha um monte de cara. E eu fui o último. Então, primeiro, eu já devia estar de saco cheio, assim, né? Porque eu era o último e tal. Então, a gente não conversou muito antes, que é uma coisa legal quando você vai entrevistar alguém. Você conversa, pô, já fui entrevistado por Marília Gabriela, pela Leda Nagli e tal. Quando você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, você conversa, você bate papo, quebra o como a gente gelo. fez aqui e tal. Então, não teve isso. Entendeu? Sentou valendo. Eu entrei no estúdio, ele fez 2 piadas lá e começou. Então, assim, eu tava nervoso. Não foi uma melhor entrevista da minha vida, mas também não foi a pior. E ele é um cara legal, assim, não é uma... Ele é uma figura Um ícone. fácil de se lidar, assim. Assim, pelo menos com a curta convivência que eu tive com ele ali, foi super legal, assim, super tranquilo. Tentava acalmar, fazer umas piadas e tal, mas eu só ficava mais nervoso ainda. É que tem uma coisa nossa, assim, que você já tá nervoso, né? Já é alguém que se admira, e tem aquele respeito, você quer dar o seu melhor, e aí você
né, aquele peso todo. Não Nossa. tem como refazer. É. É uma vez só. É uma vez só, né, Manuel? Eu lembro que eu fui assistir uma gravação, eu não gravei o jogo, infelizmente, mas eu fui com o Nil Agra, que é meu amigo humorista, ele foi pra fazer Humor na Caneca e eu levei ele no dia, então eu tava lá. E uma coisa que eu lembro muito é que foi a coisa mais perto de O Diabo Veste Prada que eu vi na minha vida, nos bastidores, porque a gente tava lá e a gravação do Humor na Caneca era logo uma das primeiras coisas. E aí, de repente, o Jô chegou. E tava todo mundo ali da repórter. Ele chegou! E todo mundo... tac, 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 tac. Tipo... O café dele, O o café- almoço dele. Isso, Não, é, e, isso. Cara, e assim, poxa, o Fluminense, eu lembro também outra coisa. O Fluminense tinha sido campeão brasileiro. Nossa. E eu sou tricolor, Jô, também, Sim, muito sim. tricolor e tal. E eu tinha levado uma camisa e tal, né, pra tirar, assim, fazer uma piada. Não, não faz não, deixa ele fazer a piada. Deixa ele fazer a piada. Eu não gosto que ninguém faça essa coisa. Então, fiquei na minha, nem tirei a camisa. Entendi. Deixa ele, deixa Não, ele. deixa ele, né? Então, o pessoal a equipe, a entourage, já te dá uma Como se você já não choque. estivesse nervoso o suficiente. É. Se já não tivesse nervoso, dá um choque de... Mas que Nossa, eles também estão sob pressão. É. Aí eles só... eles conhecem mais, né? É. Provavelmente, para não sair nada errado, não fazer nenhuma coisa politicamente incorreta também. Sim, Então, a gente é bem destruído lá. sim. Mas você teve uma baita E olha que experiência e os- oportunidade que foi ter ido ao Jô. Foi. E ele é um cara, assim, como eu disse, ele é um cara fácil de lidar. A conversa foi uma boa conversa. Podia ter sido melhor explorada. Principalmente essa parte. Eu trabalhei no Ministério Público, não sei se vocês viram. Uma coisa que eu fiz foi a coisa mais, acho que talvez, mais importante do que ter hackeado o Blue Mountain, que era na época o maior computador. A gente chega lá, foi a combate contra a pedofilia na internet. Sim. A gente começou isso no Brasil. Incrível. Primeira ação, a lei mudou por nossa causa. Caramba. Isso quase não tocou, assim. A gente vai tocar nesse assunto bastante. Sim. Mas lá nele, eu senti falta. Porque, De assim, falar disso. porque é um tema que era importante. É importante. Sim, Né? na época, então, era mais ainda. Sim. Porque a lei estava mudando para abarcar esse tipo Tinha de acabado coisa. de acontecer? E ele não explorou. Não, tinha 14 anos já.